É um prazer enorme estar com os irmãos em mais um vídeo especial neste começo de semana. Uma semana que será de intensa agitação, de forte movimento nos Estados Unidos da América devido à celebração dos 250 anos. Iniciando mesmo a semana, quero compartilhar com os irmãos uma mensagem aqui que vai abrir um pouquinho mais a nossa mente a respeito daquilo que estará acontecendo nesta semana. Espero que vocês acompanhem até o final. É uma mensagem muito especial. Irmãos, vamos orar. Em seguida, iremos compartilhar a mensagem. Pai de amor, obrigado por mais uma semana que está a começar, por teu amor infinito, por tua bondade, porque o Senhor está sempre de braços abertos para nos receber. Neste momento, ó Pai, convidamos Sua presença enquanto ouvimos o que tem a nos dizer agora. Obrigado por ser esse Deus de amor, o Deus da liberdade, o Deus do livre-arbítrio que concede a cada ser humano a oportunidade e a escolha. Nós escolhemos estar do seu lado. E nos ajude, Pai, a andar no seu caminho. Neste momento, venha estar conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Vamos acompanhar a mensagem. O presidente Trump acaba de abrir uma verdadeira caixa de Pandora e, infelizmente, eu não acho que ele nem qualquer outra pessoa conseguirá fechá-la novamente. Caso você não saiba, o presidente recentemente pediu um dia de descanso sabático para os judeus e, na verdade, pareceu fazer esse apelo para todas as pessoas de comunidades, incentivando todos a tirarem um dia de descanso e reflexão. Mas isto é diferente daqueles dias de oração que vemos de tempos em tempos. E, curiosamente, este apelo está sendo feito justamente no dia em que eu considero como dia de descanso, o sábado, o 7º dia da semana, também conhecido como do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Isto é significativo e eu tenho alguns pensamentos e sentimentos sobre isto, e você também deveria ter. Então vamos analisar por que e como chegamos até aqui. Você pode encontrar a proclamação presidencial no site oficial da Casa Branca, onde é destacado o mês nacional judaico. O texto diz: ao longo deste ano histórico, celebramos o triunfo do espírito americano e nos rededicamos à causa da liberdade e da justiça para todos. Em honra especial aos 250 gloriosos anos da independência americana e durante o fim de semana do Rededicate, um jubileu nacional de oração, louvor e gratidão, os judeus americanos são encorajados a observar um sábado nacional desde o pôr do sol de 15 de maio até o anoitecer de 16 de maio. Amigos, famílias e comunidades de todas as origens poderão reunir-se em gratidão pela nossa grande nação. Este dia reconhecerá a sagrada tradição judaica de separar um tempo para descanso, reflexão e gratidão ao Todo-Poderoso. Espero que você esteja percebendo isto. Está sendo criada uma ligação entre a nação e a fé. Por favor, mantenha isto em mente enquanto avançamos. A proclamação também afirma: além disso, conclamo todos os americanos a celebrarem sua fé e liberdade ao longo deste ano, durante este mês e especialmente no Shabat, para celebrar os nossos 250 anos. Não importa se você é ateu, agnóstico, budista, muçulmano, judeu ou cristão, se você realmente valoriza a separação entre igreja e Estado, isso deve preocupar você. Nos últimos meses, houve uma crescente preparação para os 250 anos da independência dos Estados Unidos, o que é absolutamente normal, já que governos ao redor do mundo sempre celebraram seus anos de independência. No entanto, existe uma corrente subjacente que está levando as pessoas a uma falsa euforia sobre Deus e sua relação com os Estados Unidos. Essa corrente é a ligação entre Deus e a pátria, algo que ganhou vida própria com a decisão de Donald Trump de declarar o dia 17 de maio não apenas como um dia nacional de oração, mas também como um dia de rededicação do país a Deus. E não a qualquer Deus, não a Deus de maneira ambígua, mas especificamente ao Deus judaico-cristão.
no qual eu também acredito. Mas aqui está o problema. Eu também acredito que o governo não deveria promover um único Deus ou uma única religião acima das demais. Tudo começou no Café Nacional de Oração. Para apoiar esta renovação emocionante, tenho o prazer de anunciar que, 17 de maio de 2026, estamos convidando americanos de todo o país a se reunirem no nosso National Mall para orar e agradecer, para rededicar a América como uma nação sob Deus. Mas agora isto está chegando a um nível que nunca alcançamos antes como país, porque isso inclui religião. E eu sempre disse que simplesmente não se pode ter um grande país sem religião. O evento nacional de oração de Trump apresenta em grande parte líderes cristãos. O evento nacional de oração de Trump apresenta em grande parte líderes cristãos. Um evento nacional de oração que deveria unir o país refletirá principalmente apenas uma fé. O Jubileu Nacional de Oração, Louvor, Ação de Graças foi concebido para reunir uma ampla assembleia de vozes unidas pelo amor a Deus e à pátria. Segundo um comunicado de 1º de maio, o National Mall será palco de um encontro histórico, enquanto americanos de todas as origens, vindos de todo o país, se preparam para os 250 anos da nação, com escrituras, testemunhos, oração e a rededicação do nosso país como uma nação sob Deus. O envolvimento de Trump neste impulso religioso tornou-se ainda mais evidente com a leitura bíblica de 2 Crônicas, conectando a propriedade de uma nação a Deus. Veja você mesmo. Assim, Salomão terminou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo que veio ao coração de Salomão para fazer na casa do Senhor e em sua própria casa foi realizado com prosperidade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele leu isto para ajudar a promover a recente campanha de leitura da Bíblia, da qual muitas pessoas estão participando. E, embora eu acredite que ler a Bíblia seja algo bom, a promoção dessas iniciativas a partir do gabinete presidencial mostra a realidade de que a união entre igreja e Estado está se tornando cada vez mais evidente. E os americanos estão mais confortáveis do que nunca com essa direção, o que é, no mínimo, muito preocupante. Veja esta declaração de um rabino da Israel Heritage Foundation. Que bonito, que emocionante, que profundamente restaurador é testemunhar exatamente o oposto hoje. Ver o presidente dos Estados Unidos não apenas defender a liberdade religiosa, mas também incentivar a observância do Shabat. Declarar diante da nação que a fé importa, que o Shabat importa. Então, aqui está a minha posição sobre tudo isto. Como guardador do sábado, eu sou moralmente contrário a esse tratamento preferencial. Mesmo que esteja sendo promovido justamente no dia que eu acredito ser o dia correto de adoração, aqueles que realmente acreditam na separação entre igreja e Estado usarão sua voz e sua escrita para se manifestarem contra qualquer movimento que coloque uma religião acima de outra, independentemente de ser ou não a sua religião preferida. Eis porque esse princípio é tão importante. O conceito de separação entre igreja e Estado é fundamental, porque todos os verdadeiros cristãos entenderão que Deus é um Deus de liberdade. E embora alguns desejam demonstrar preferência religiosa através do governo, isto não é algo que Deus apoie. Isso porque eu realmente acredito que um governo democrático não deve se envolver na proclamação da religião. Aqui temos um presidente que já declarou publicamente que, às vezes, precisamos esquecer esse princípio. Eles falam sobre separação entre igreja e Estado, é o que me dizem, e eu respondi, tudo bem, vamos esquecer isso por uma vez. Disseram, sério? A separação? Eu respondi, não sei, isso é uma coisa boa, ruim, não tenho certeza. Mas existe a separação ou não? Vocês estão na Casa Branca, onde deveriam estar?
Muitos argumentariam que o Congresso não está aprovando nenhuma lei aqui, que não está proibindo o livre exercício da religião. Qual é o grande problema? Pare de transformar um montinho em uma montanha. Mas o fato é que isto é uma montanha. Isto é enorme. Porque a história da humanidade declara que o homem nunca para. Uma vez que a religião assume o controle de um governo, uma vez que uma religião é escolhida como a religião oficial de fato do Estado, isso sempre termina com a maioria perseguindo a minoria. O fato de cristãos e judeus serem os favorecidos diz muito. Esta não é uma situação em que as pessoas estão sendo incentivadas a praticar sua fé de forma geral. Não. Esta é uma situação em que apenas fé judaica e cristã estão sendo favorecidas e destacadas. E aqui está a parte que realmente me preocupa. Veja este pequeno trecho. Sexta-feira é para os muçulmanos, sábado para os judeus, domingo para os cristãos. Escolha o seu dia. Escolha o seu dia. Pense nisso. E quanto aos muçulmanos? E quanto aos hindus? E quanto a outras religiões e grupos de pessoas nos Estados Unidos? Onde está o dia deles? Como cristão, embora eu certamente não acredite que outras religiões sejam as verdadeiras, isso não importa. Não deveria haver preferência especial para nenhuma fé. E uma vez que essa caixa de Pandora do tratamento preferencial religioso é aberta agora, ela não será fechada novamente. Veja, os cristãos acreditam que o sábado dos judeus é o sábado e o sábado dos cristãos é o domingo e que você pode escolher o seu sábado. Eu discordo disto. Eu acredito que a Bíblia definiu o sábado como o sétimo dia e isso não mudou. Mas aqui está o ponto no qual eu realmente quero que você se concentre. Se Trump está pedindo um descanso sabático para um grupo de pessoas, eu posso garantir que, eventualmente, os cristãos estarão ao ouvido dele dizendo: onde está o nosso dia? Nós também queremos o nosso dia de descanso. E esse dia será o domingo. Esse tipo de tratamento religioso preferencial é exatamente o que levará à imposição da marca da besta. Abordamos muito disso na nossa série, onde destacamos os movimentos históricos e atuais para alcançar esse objetivo. E realmente sugiro que você assista, caso ainda não tenha visto. Está ficando cada vez mais claro para mim que as pessoas não entendem o que realmente significa a separação entre igreja e Estado. E está ficando ainda mais claro que as pessoas não entendem o que realmente significa liberdade religiosa. Com toda essa conversa sobre liberdade religiosa, parece que as pessoas querem liberdade religiosa apenas quando ela concorda com a religião delas. E é exatamente para onde a profecia dizia que isso iria. Parte da razão pela qual isso é tão preocupante é porque as principais vozes do nacionalismo cristão acreditam que os Estados Unidos deveriam ser oficialmente declarados uma nação cristã, com alguns indo ainda mais longe sugerindo que o país deveria se tornar uma teocracia. E agora as visões controversas de Wilson como nacionalista cristão estão ganhando espaço no centro do poder da nação, com a recente abertura de uma nova igreja e paroquianos influentes como o secretário de Defesa Pete Hegseth. Faz parte de sua missão plantar uma igreja em Washington para transformar isso numa nação cristã? Sim, toda a sociedade é teocrática. A única questão é, o Deus quem é? Numa democracia secular seria o povo. Numa república cristã seria o próprio Cristo. O que você diria para alguém assistindo agora e dizendo, eu sou muçulmano? Quem é você para dizer que sua visão do mundo é melhor que a minha? Que o seu Deus é melhor do que o meu? Bem, se eu fosse para a Arábia Saudita, eu esperaria plenamente viver as regras do Deus deles. Nós já abordamos esses movimentos em outro vídeo relacionado à Heritage Foundation e aos seus apelos para que o descanso dominical faça parte dos próximos 250 anos da grandeza da América. Claramente, o presidente Trump, assim como o imperador Constantino, durante os primeiros dias do cristianismo, está respondendo a esses apelos e fazendo acomodações especiais para cristãos e também para judeus.
Isso ocorre porque existem fortes vozes cristãs que acreditam que os judeus devem receber tratamento especial, pois acreditam que a nação de Israel precisa existir para que Jesus retorne. Essa ideologia política e religiosa se traduz em muitas políticas e iniciativas implementadas pelo Estado a pedido da Igreja. Seja incentivando o descanso dominical, o chamado Shabat judaico, ou até mesmo as guerras contra o Irã. O que estamos testemunhando agora não é novidade, é uma repetição do que aconteceu no início do cristianismo. E assim como naquela época, isso está vindo em ondas. Em 313 d.C., Constantino fez acomodações especiais para a igreja cristã, concedendo isenções fiscais ao clero e privilégios civis, o mesmo tipo de tratamento preferencial oferecido hoje. Em 321 d.C., isso escalou para a primeira lei civil dominical da história. O domingo foi legislado como um dia nacional de descanso. Em 325 d.C., Constantino tornou-se tão envolvido nos assuntos da igreja que presidiu pessoalmente o Concílio de Niceia. O mesmo tipo de envolvimento que vemos hoje, quando o Estado assume causas religiosas no cenário internacional, incluindo, como eu já disse, as guerras contra o Irã. E finalmente, em 380 d.C., o Édito de Tessalônica tornou o cristianismo a religião oficial do Estado romano. E este é exatamente o destino que vozes como a de Doug Wilson estão defendendo abertamente. O apóstolo João viu isso chegando. O livro de Apocalipse deixa isso claro no capítulo 13, relacionando a marca da besta e a imagem da besta. E se você não entende o que é a imagem da besta, em essência, trata-se apenas do cristianismo atual repetindo o que o cristianismo fez em seus estágios iniciais. Quer você compreenda isso ou não, este é um passo ousado na direção da legislação religiosa. Isto indica que os legisladores estão mais do que dispostos a agradar sua base de apoio ao convocarem dias religiosos de descanso, seja sábado ou domingo. Isso já ultrapassou todos os limites. E nós voltaremos amanhã para mais mensagens, mais atualizações proféticas aqui no canal. Deus abençoe sua vida e até lá.